Muito obrigada. Essa é a sessão final do nosso simpósio aqui de hoje. Como vocês devem ter percebido, aqueles que acompanharam toda a programação desse simpósio, ela veio como storytelling, né? Dentro dessa discussão do conceito de One Health, redução de uso de antibióticos, e esse ponto final, que é a ideia dessa discussão sobre o uso de aditivos alimentares, ele já foi falado dentro das estratégias pelos outros palestrantes. Então, aqui seria só mais um fechamento. Eu trabalho na ICC há quase 10 anos, e o meu grande conhecimento ele está realmente relacionado com as soluções à base de leveduras, então, muito relacionado com o efeito de MOS, beta-glucanas. Eu vou compartilhar um pouco isso com vocês. Vamos lá. Então, essa foi a discussão aqui de hoje, né? Vamos simplesmente fazer a substituição dos antibióticos por aditivos alimentares? Acredito que não, né? Nós temos muitas observações a serem feitas antes de chegar em uma das ferramentas que vai ser utilizadas, que são os aditivos alimentares. Nós temos que prestar atenção nos próprios fatores inerentes ao animal que podem afetar desempenho, performance e outros pontos, como fatores genéticos, idade das aves, a própria idade da ave como um fator que vai dizer em que ponto de desenvolvimento e maturação do trato gastrointestinal, do próprio sistema imune, etc. A própria saúde intestinal, como foi falada muito aqui, né? Então, como essa dieta, a assimilação dessa dieta no intestino, como está a integridade da barreira intestinal dessas aves, a própria resposta imune, né? Como eu falei, a idade, tempo de maturação dessa resposta imune e como isso está em interação com essa barreira intestinal, entre outros. Nós temos os fatores ambientais. Não podemos esquecer, estamos discutindo aqui muito sobre a relação cérebro, microbiota, intestino. Então, essa relação, ela tem, se existem desafios ambientais, como temperatura, umidade, etc., a associação dos dois, isso também vai afetar a própria microbiota, a própria integridade intestinal. O manejo, né, que é feito dentro da granja, de uma maneira ampla, né, considerando aí desde a própria dieta, a forma de fornecimento dessa dieta, as fases que são consideradas, e a nutrição dentro disso, a microbiota da cama também, o quanto isso influencia na microbiota da ave, que vai influenciar em respostas inflamatórias, sistêmicas, etc. Então, são muitos fatores que nós temos que observar antes de simplesmente dizer vamos substituir um antibiótico por um aditivo alimentar, correto? E isso tem um impacto muito grande, como foi dito hoje, em como esses animais vão utilizar energia e nutrientes, se é para crescimento ou para sobrevivência primariamente. Então, essa é a mensagem que eu acho que é muito importante que fica aqui na nossa discussão. Não existe milagre, né? Não existe nenhum aditivo alimentar que vá substituir manejo, boas práticas de manejo, processo de biosseguridade, nutrição, um bom plano sanitário, um bom plano de vacinas, etc. Então, dentro desse tema de imunonutrição já foi falado, né? Mas simplesmente para reforçar esse conceito da imunonutrição em si, que é o potencial de modular a atividade da resposta imune por meio da intervenção de nutrientes específicos ou componentes que se possa colocar na dieta. Isso é denominado como esse conceito de imunonutrição. Então, se temos imunonutrição, temos imunonutrientes. Alguns já foram mencionados e explicados, aqui não vou entrar em específico. Temos um aspecto muito importante dos próprios aminoácidos, como a glutamina, arginina, cisteína, de algumas vitaminas também, como vitamina A, vitamina C, vitamina E, minerais, como selênio, ferro. O próprio professor Breno falou um pouco sobre o ferro, né? Qual é o equilíbrio do uso desses imunonutrientes também, que é muito importante. Temos alguns lipídios,
Temos também os nucleotídeos. Nucleotídeos não são considerados nutrientes, essencialmente, mas eles podem ser nutrientes semi-essenciais, dependendo do período, do desafio e da idade do animal. E temos aí, dentro do que compete à nossa discussão, os aditivos alimentares. Eu citei apenas algumas categorias desses. Como eu disse, vou me aprofundar um pouco mais nessa categoria geral de prebiótico, que eu gostaria até de... Essa era uma outra mensagem a ser dita aqui. Mas por que os aditivos eles entram como imunonutrientes? Porque eles podem afetar ou atuar sobre microbiota, podem atuar diretamente interagindo com o hospedeiro em termos de imunidade e também sobre integridade intestinal. Então, esses componentes que colocamos via dieta, eles podem, sim, como eles têm esse efeito, eles podem ser, sim, considerados nessa classificação de imunonutrientes. Então, a segunda mensagem que eu gostaria de deixar é, dentro dessa categoria de prebióticos, nós costumamos classificar os mananoligosacarídeos, frutoligosacarídeos, galactoligosacarídeos como prebióticos. Mas a definição clássica de um prebiótico é que ele seja uma fibra, um carboidrato que não seja utilizado, digerido no trato gastrointestinal, e que vai poder ser utilizado como fonte de alimento pelas bactérias benéficas. Então, aí sim, depois essas bactérias benéficas atuando sobre microbiota, a própria interação com o hospedeiro. Mas quem tem esse efeito clássico de prebióticos são os frutoligosacarídeos, galactoligosacarídeos, que são de origem vegetal. Esses carboidratos, essas fibras, sim, elas vão ser digeridas por essa microbiota, fermentada por essa microbiota utilizada. E aí vão ter esse efeito como prebiótico. Quando nós falamos sobre o MOS, o mananoligosacarídeo, como já dito pelo professor Breno, ele tem origem ou em algas ou na levedura. A Saccharomyces cerevisiae é um grande exemplo, amplamente utilizada, Ela contém mananoligosacarídeo em sua parede celular. E, pela forma que esse mananoligosacarídeo está complexado com outros carboidratos, ele dificilmente vai ser solto e vai ser utilizado e fermentado por essa microbiota. Então, o modo de ação do mananoligosacarídeo é um pouco distinto. Como ele é indigerível, indigestível, no trato, e até pela própria microbiota, por não conseguir soltá-lo dessa complexado na parede, as bactérias que possuem fibra, que são as gram-negativas, como Salmonella e E. coli, elas vão se aderir por meio dessas fibras no mananoligosacarídeo. Isso é interessante, porque a gente, ao invés de elas se aderirem no epitélio intestinal, que esse é o mecanismo de colonização, elas vão se aderir nesse carboidrato, nessa fibra. E esse é o mecanismo, carrear, literalmente, um contato físico, de carrear essas bactérias para fora do intestino. Então, muitas vezes, a gente sente que existe essa confusão, até nós mesmos, ao longo do tempo, estudando, entendendo o modo de ação. Quando a gente fala de prebiótico, está dentro dessa classe de prebiótico, mas o modo de ação é um pouco distinto. É claro que, no final das contas, o que a gente busca é redução de bactérias patogênicas, dessa contaminação, modulação da microbiota intestinal, manutenção da integridade intestinal, etc. O ponto final, muitas vezes, ele é muito parecido, que é o que a gente busca, mas o modo de ação ele é distinto. E, como eu mencionei, na parede celular da levedura, existem os beta-glucanos complexados. Beta-glucanos também estão presentes em parede celular vegetal, porém, eles têm ligações distintas. O que a gente encontra nas leveduras, em algumas algas, nas leveduras é a ligação beta-1,3, beta-1,6. O que a gente encontra nos grãos, nos vegetais, em grande maioria, é beta-1,4, que muitas vezes é até considerado um fator antinutricional, utiliza-se enzimas para quebra dessas ligações. Então, somente para deixar isso claro, que a fonte de beta-glucano, a grande maioria das vezes, ele está complexado na parede celular junto com o MOS. Então, esse efeito, muitas vezes, quando nós estudamos
o uso, se ele não é um beta-glucano purificado, ele está associado a uma nanoligosacarídeo. E muitas vezes a gente não tem essa informação muito clara nos estudos, né? E a gente vê efeitos já, redução de patógenos no intestino, modulação indireta de microbiota intestinal, efeitos sobre melhoria da mucosa, né, da barreira, etc., e a própria resposta imune, modulação da resposta imune. E esse é um ponto que eu gostaria de compartilhar um pouco mais, de alguns estudos, alguns deles estão publicados, sobre, eu atribuo muito aqui o uso das beta-glucanas, porque, como já foi dito hoje, as beta-glucanas têm esse poder de interagir diretamente com as células do sistema imune inato que estão presentes abaixo da barreira do epitélio intestinal, por meio dessas células como macrófagos, células dendríticas, entre outros, que são células que reconhecem o tempo todo o que está presente no lumen intestinal para dizer para o sistema imune, necessitamos iniciar uma resposta ou não. E o que nós vemos, aqui eu trago para vocês um estudo onde as aves, frangos de corte, foram contaminados com Salmonella enteritidis aos 2 dias de idade. E nós temos grupos, 2 grupos não desafiados, 2 grupos desafiados, suplementados ou não com parede celular de levedura que contém beta-glucanas e MOS. Nesse primeiro gráfico, o que nós vemos são... desculpa, aqui está meio ruim, mas nesse gráfico que nós vemos são coletas de sangue que foram feitas no dia 8, 14 e 21, lembrando que as aves foram desafiadas aos 2 dias de idade, e foram mensuradas, quantificadas essas células apresentadoras de antígeno. Então, aqui dentro temos essas células do semi-imune inato que eu mencionei, como macrófagos, células dendríticas, alguns linfócitos, todos estão aqui dentro, não estamos especificando quais células. Então, essas células são aquelas que reconhecem um patógeno, um antígeno, da mesma maneira vão reconhecer os beta-glucanas, e, posteriormente, vão apresentar um fragmento